Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Terça-feira, 25 de maio de 2021, última semana do mês de maio, dia 31 ainda tem algumas negociações no mercado de pecuária. Nesse momento vamos às informações do boletim de pecuária, falando sobre as negociações, tendências do mercado a partir dessa semana e principalmente no mês de junho, que já está às portas praticamente, às vésperas desse mercado, acompanhando aí uma demanda muito grande pelas exportações. O mercado interno de carne ainda patinando diante dessa crise financeira, o país passa, e principalmente durante esse período de pandemia. Mas para falar sobre esse mercado como um todo, antes de falarmos sobre o nosso entrevistado de hoje, o Iago Travagini, que já está na linha conosco, vamos só relembrar o fechamento de ontem das negociações do indicador CPEA. Aliás, esse estica, puxa, sobe um dia, desce outro, é o que a gente vem acompanhando nessa última semana, uma oscilação ou conhecida como volatilidade no mercado. Ontem o indicador CPEA Exalc para o boi gordo fechou a R$ 307,50, teve uma queda de 1,57%, depois de ter fechado a semana praticamente com uma alta de R$ 7,00 em relação à sexta-feira. E o bezerro continua aí apresentando uma queda nas negociações, os preços, aliás, uma acomodação a R$ 3.017,39, segundo o indicador CPEA, para o animal referência Mato Grosso do Sul, já acumula uma queda de 4,86% nesse mês de maio. Agora sim, para falarmos sobre o mercado, o que está acontecendo nesse mercado do boi gordo, essa oscilação, essa volatilidade que acontece, que a gente vem registrando e mostrando todos os dias aqui, nós vamos até Cuiabá falar com o Iago Travagini, da Agrifato, que já está conosco. Antes de mais nada, muito obrigado pela participação. Continua Cuiabá quente, como São Paulo aqui hoje de manhã, batendo as mínimas, 7 graus logo pela manhã ou não? Bom dia primeiramente, Sérgio, bom dia a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Bom dia porque aqui no Mato Grosso ainda são 10h41, né? Mas de maneira geral, sim, mas só para atualizar o pessoal do clima, Cuiabá fez frio ontem aqui, né? Frio de 21 graus, mas para a gente aqui já é frio, Sérgio. E bem, Sérgio, acho que o que a gente pode relatar desse mercado aí de boi gordo, que a gente vê ultimamente aí no mercado de boi gordo, é um marasmo no ponto de vista de preço, uma firmeza muito grande. A gente chega no mês de maio, mês de safra, com um preço muito firme na casa dos 310. Ele recuou desde a segunda quinzena de abril, né? A gente chegou a bater os 320, começou a conversar dos 330 e o mercado acabou recuando, né? Muito em vista do que acontecia no mercado interno, da demanda interna muito fraca ainda, mas a gente está tendo nesse momento a gente está passando pelo, a gente acredita que a gente está passando pelo fundo da barrigada aí do boi gordo de safra, e a gente começa a entrar no mês de junho com um problema ainda, a gente ainda tem muito pasto que não está 100% pleno, a gente não teve um volume de chuvas muito bom esse ano, então a gente entra agora cada vez mais próximo do período de entre safra, né, no período em que a pastagem perde a sua capacidade nutritiva e os animais referentes a confinamento, semi-confinamento, suplementação a pasto, eles ganham maior volume nesse momento. Então, primeiramente, o que a gente vê, que a gente está chegando no fundo dessa barrigada de animal de pasto, né, a gente conseguiu estabelecer um patamar ali de 310, 305 como fundo, e a gente deve voltar agora a ver o boi gordo começar a tentar galgar patamares maiores, sustentado principalmente na oferta muito restrita. A gente tem um problema muito grande para se resolver de oferta, mas ao mesmo tempo também da demanda externa, que deu sinais de melhoras desde a notícia da Argentina saindo aí das exportações. Bom, aliás, essa questão, quando eu brinquei contigo com relação à temperatura aqui em São Paulo, temperatura aí em Mato Grosso, exatamente o fator climático tem sido decisivo para a desova de animais nesse momento, né? O pecuarista ele não quer ter prejuízo aí, perda de peso dos animais que estão sendo terminados a pasto,
aqueles que podem terminar a pasto, né? Porque a suplementação está cara, né? Boitel, a coxo, né? E lógico, aquele que já fez um planejamento anterior já tem a silagem pronta. Mas mesmo assim, o outono e a temperatura mais baixa elevam o custo do produtor, né, Iá? Exato, acho que o que a gente viu esse ano aí foi um ano também muito complicado de chuvas, não só acho que no Mato Grosso, mas de maneira geral a gente viu isso acontecer no Mato Grosso do Sul, acontecer em Goiás, nas regiões aqui próximas também, uma grande problemática de chuva. A gente viu em alguns momentos algumas fazendas vão entregar aí uma safra de milho muito boa, mas ao mesmo tempo a gente vê outras fazendas da mesma cidade sofrendo muito. Então está sendo um ano muito díspare até do quesito chuva, né? Ela está mais fraca, mas em alguns pontos ela consegue manter a normalidade, em outras fazendas nem tanto. Então a gente tem uma situação bem díspare para a chuva, isso tem prejudicado sim o pecuarista que faz essa entrega, principalmente de animal a pasto. Ele não vai ter aí, ele acaba não tendo tanta margem para manter o animal no pasto com um custo menor, né? Se a pastagem começa a perder a capacidade nutritiva, esse pecuarista ele começa a ficar numa sinuca de bico entre vender e suplementar a pasto para tentar um ganho maior lá na frente, esperando uma valorização do preço. Mas o que a gente vê agora é que os animais que precisam ser desovados, que precisam ser abatidos, sejam fêmeas, sejam machos ou fêmeas que não emprenharam, eles estão sendo entregues agora justamente porque está chegando o período final de vacinação. Então tem essa questão da aftose aqui no Mato Grosso, tem a questão também do clima, né? A pastagem perdendo capacidade nutritiva, ele acelera esse abate. Então, mesmo com tudo isso, a gente viu que a arroba pelo menos se manteve muito firme, não só em São Paulo, mas no Mato Grosso aqui também. A gente falava de referências a R$295, R$300, no menor diferencial de base dos últimos 15, 20 anos. Então a gente está num patamar muito histórico também aqui no Mato Grosso. Bom, esse diferencial de base, Mato Grosso e São Paulo, continua bem alto. Aí, quando se fala de animal padrão China, aumenta mais ainda. Bem, para quem tem um animal tipificado para exportação, a gente tem visto essa situação cada vez mais intensa, principalmente desde a última semana em que a Argentina se posicionou fora do mercado. Então, a gente sempre está voltando nesse tema porque a gente vê essa novidade aí, e quem tem um animal com qualidade para entregar, seja para a China, seja para a Europa, seja para a Coreia, enfim, qualquer mercado em que você trabalha em dólar, a gente viu a bonificação para esse animal China melhorar. Bom, e de alguma forma nós temos também essa situação toda de disponibilidade de animais. Onde que está o gado? Onde está a boiada terminada nesse momento, Iago? Esse é um problema sistêmico e que a gente vê que não tem muita solução de curto prazo, Sérgio. Eu acho que, pelo menos a gente tem visto aqui, a dificuldade em originar gado dos frigoríficos continua muito grande. Eles tiveram essa melhora nas últimas semanas por uma readequação mesmo. A gente viu muito frigorífico fechando, dando férias coletivas, pulando escala de abate, e isso resulta, de certa forma, nessa redução aí, nesse aumento de escala. Mas mesmo assim a gente não vê um volume muito grande de animais chegar. A gente está passando aí, pelo menos os dados que a gente tem até o mês de abril, a gente viu um volume historicamente baixo de abate de animais, o menor dos últimos 12 anos. Então a gente tem toda uma problemática do ponto de vista de oferta muito grande e que, na nossa visão, não se readequa agora. A gente não vai ter uma resolução desse problema nesse momento, justamente porque é um problema sistêmico do ciclo pecuário. A gente vai ter essa readequação lá na frente, lá em 2022, 2023. Bom, geralmente nesse período, no início do primeiro semestre, aliás, no final do primeiro semestre do ano, a gente tem sempre uma composição das escalas com as fêmeas, no emprenhar. E a retenção esse ano diminuiu essa oferta, o produtor está acreditando ainda, mantendo essas matrizes aí mesmo que não cheias, né, por dizer assim, para poder produzir bezerro na próxima safra? Sim, o criador, quem faz a cria, quem faz todo esse processo de reposição de animais, ele tem mantido muitas fêmeas. A gente vê que o abate de fêmeas também caiu em 2021 em comparação com o que foi em 2020, que já foi historicamente baixo a proporção de fêmeas abatidas. O volume de fêmeas abatidas também chega agora em 2021 com um volume historicamente baixo, e é o que tem puxado o abate, principalmente, por conta do bezerro atingindo a casa aí dos R$3.100, R$3.000, né, ultrapassou o patamar dos R$3.000 aí nos últimos meses. O criador, ele vê a sua margem muito boa. Historicamente,
excelente, digamos assim. Então ele não tem nenhum estímulo para bater essa fêmea, mesmo que ela não tenha emprenhado, ele acredita que lá na frente ela vai valer ainda mais. Então é um processo de tomada de decisão que ele acaba olhando muito para o passado, né, enquanto o ideal seria olhar para o futuro, mas a gente vê que ainda o criador, o pessoal que faz a reposição não está batendo essas fêmeas nesse momento. Bom, quando se falou da suspensão meio que temporária, anunciada inicialmente por 30 dias das carnes, né, da Argentina, os pecuaristas aqui no Brasil, ou o mercado, de alguma forma, repercutiu como sendo uma oportunidade para o Brasil. Mas não tem como abater ou atender o mercado internacional com gado suficiente, né? Quanto mais tentar ocupar o espaço deixado pela Argentina. Isso realmente acontece ou a gente pode ocupar alguma fatia daquilo que a Argentina está deixando nesse momento? Eu acredito que sim, a gente pode ocupar a fatia argentina. A Argentina hoje é o quarto maior exportador mundial de carne. Ele exporta em média, e a gente calcula em torno de 50% do que o Brasil exporta no mês. A Argentina vai ali, a gente fala em 130, 140 mil toneladas Brasil, né? A gente estaria falando da Argentina de 60 a 70 mil toneladas. A gente teria essa capacidade de atender ao mercado, mas o mercado busca alternativas. Na semana passada, a gente viu aí a China comprar muita carne dos Estados Unidos. Foi a maior compra da China, dos Estados Unidos, da China com os Estados Unidos, foi a maior compra na última semana. Para uma semana, eles compraram 9 mil toneladas em uma semana. Isso indica que a China está buscando alternativas. O Brasil pode surfar, a gente já viu na última semana um aumento no volume de carne bovina exportada, no comparativo com o que vinha acontecendo nas 2 primeiras semanas de maio. A gente pode incrementar sim esse volume, mas a gente precisa ver como é que vai ser o comportamento justamente da demanda interna, porque o que pode acontecer é a gente começar a redirecionar essa carne que ia para a demanda interna, jogá-la cada vez mais, tentar jogá-la cada vez mais para o mercado externo. A gente tem alguns países que deixaram de comprar do Brasil desses últimos anos porque a nossa carne ficou muito cara, né? A gente viu o dólar, apesar do dólar muito elevado, a nossa carne, o nosso boi ficou muito caro para alguns países, como o Egito, como Argélia, países que compravam muito até o ano passado deixaram de comprar esse ano. Bom, de alguma forma, antes de falarmos sobre essa questão da carne que está patinando o mercado aqui, as negociações tentam aí impor um preço, né, mas o consumo está aquém daquilo que é necessário para dar um suporte para esse mercado. A China vai comprar onde tiver oferta, né? Mesmo que tenha o preço do boi lá na Austrália mais alto, mais elevado, eles vão também buscar alternativas em outros locais, né? Tem isso, né? Porque tem um poder econômico muito grande nesse momento, né? Com certeza, a China é um grande... A Argentina dependia muito mais da China do que o Brasil depende hoje. Hoje a gente fala que o Brasil exporta 50% da sua carne para a China. Quando a gente tinha nesses 3 primeiros meses, a Argentina dependia de 70% a 80% da China. Então, quando a Argentina sai do mercado, a China vai ter que buscar em torno aí de 20 a 30, 40 mil toneladas, que era a média que estava indo da Argentina para a China. A China vai ter que buscar em outros lugares. Eles já estão indo de certa forma. Foram à Nova Zelândia, foram aos Estados Unidos. Ultimamente, a gente viu uma relação mais estremecida entre China e Austrália por conta das trocas de acusações e interrupção de relacionamentos comerciais, mas não tem jeito, a China vai ter que buscar essa proteína bovina em algum lugar, até porque o consumo de proteína bovina tem crescido muito lá, eles têm apreciado cada vez mais a carne bovina, eles vão ter que correr atrás de novos vendedores e, particularmente, a gente acredita que sim, o Brasil vai preencher uma parte desse mercado, mas, diferentemente do otimismo geral, a gente não acredita que vai ser todo esse volume. Não à toa a gente já vê os Estados Unidos entrando na frente, chegando aí, compondo esse mercado de maneira assuntosa também. Então, acho que é positivo, mas não vai ser um mar de mil maravilhas, digamos assim. Bom, fazendo uma comparação, né, quer dizer que se o chinês começar a apreciar cada vez mais a carne bovina, cada vez vai ficar mais difícil para o brasileiro comer carne bovina. A disponibilidade aqui vai ocorrer, logicamente, mas os preços vão ser elevados. Tem o frigorífico, a indústria que atende o mercado interno, mas ele vai ter que acompanhar também as cotações do mercado do boi gordo, né? Exatamente, assim, para atender esse mercado externo, você precisa ter algumas diferenciações. Você precisa ter uma sala de desossa que seja adaptada para a China, o animal precisa ser um animal mais jovem, mas, de fato, a gente vê o enxugamento da oferta interna que é destinado à exportação,
Mas eu acho que esse é o ponto assim, primordial nessa discussão. Não é a questão que o brasileiro não vai conseguir comer carne. A questão é que o brasileiro precisa enriquecer. A gente precisa de uma recuperação econômica, de um PIB maior e, consequentemente, salários maiores para as pessoas consumirem mais carne no Brasil. Então, a recuperação econômica é primordial para a gente falar de um brasileiro que vai consumir cada vez mais carne, apesar do que acontece lá na China. A gente tem um competidor muito grande, eles compram em dólar, né? Então isso pesa muito na nossa conta, mas para a gente falar de um consumidor, uma demanda interna cada vez mais forte, a gente precisa de recuperação econômica já, né? Então tá aí o segredo, né? Muita gente faz as críticas com relação aos preços das carnes, mas não fala sobre o empobrecimento, né? A falta de recursos no bolso do consumidor. Iago, agora falando sobre tendências, né? Caminhando aí para o finalzinho, daqui a pouquinho a gente vai ter um resumo da boiada desta terça-feira. Tendência de preços nesse mês de junho, uma escalada, olhar lá para o mercado futuro da B3, a gente nota os preços, cotações bem elevadas. A gente vai ter aí uma disparada de preços da arroba do boi gordo agora na primeira quinzena de junho, a partir daí começa a recuperação? Bem, Sérgio, eu acho que a gente provavelmente vai ver aí nos próximos dias uma briga ainda muito firme entre o que vai ser, o que o frigorífico vai querer pagar e o que o produtor está querendo receber, né? Mas particularmente a gente acredita que o mercado ele vai andar levemente em alta. Então eu acho que ele vai bater lá nos 320, a gente volta para os 320 ainda no mês de junho, mas de uma maneira mais leve. Eu acho que não vai ser uma escalada de preço muito firme, até porque a gente tem essa problemática da demanda interna muito latente ainda. Eu acho que não é uma coisa que vai se resolver no próximo mês. Então, particularmente, a gente acredita que o preço do boi vai ter espaço para subir, mas não vai ser uma coisa muito intensa nesses próximos 15, 30 dias aí. Bom, e olhando a B3, a gente fala que tem contratos, pelo menos aponta uma tendência, mas a chamada liquidez lá não existe, né? São poucos os participantes, infelizmente, nesse mercado, né, Iago? Exato, a gente até tem essa previsão de que, a previsão não, mas o mercado acredita que o boi gordo lá para junho estaria na casa dos 323, 325 reais, para julho 330, mas o que a gente vê é que tem de fato uma pouca liquidez. O mercado de boi gordo ele precisa de mais atuantes, precisa de mais participantes, apesar de crescer nas últimas semanas, mas a gente precisa de mais para dar mais liquidez e para dar mais fidedignidade para o boi gordo lá na B3 também. Tá certo. Para poder fazer um resumo do que aconteceu nesse bate-papo hoje, né? Qual que é o resumo da boiada que você faz, né? Terça-feira, o mercado oscilou um pouquinho, finalzinho do mês de maio, daqui para frente, o que vai acontecer? Bem, a gente chega aí na última semana de maio com uma previsão de que o abate já comece a se reduzir. A gente já vê as escalas com mais dificuldade de andar. A gente falava de escalas mais firmes até a semana retrasada. Hoje a gente fala de escalas mais curtas já. Então essa dificuldade em gerar a escala já é uma premonição do que a gente pode ver das próximas semanas, com o frigorífico tendo que ir a mais ao mercado, oferecer valores maiores para conseguir comprar essa boiada. Então a gente provavelmente deve ver sim um cenário de uma redução de oferta e preços cada vez mais firmes e a tendência de leve alta aí para as próximas semanas, justamente pensando no que a B3 já pontua para a gente nesse momento. A gente tem uma trava muito grande que acontece no mercado interno, a demanda interna continua travando, de certa forma, a valorização mais firme do boi gordo, mas a gente tem aí a conta da exportação, que continua relativamente boa, a saída da Argentina pesa positivamente. Então, aí, no frigir dos ovos que a gente tem aí, preços, na nossa visão aqui, rumando aí para uma leve alta nesse mês de junho. Bom, preocupação do produtor nesse momento, clima e, logicamente, custos de produção. Exatamente, o que a gente se preocupa nesse momento aí é o clima, né? A gente já está vendo um cessar de chuvas e isso já vem aí desde fevereiro, março desse ano, essa chuva preocupando aí não só o pecuarista, mas todo a cadeia agrícola de maneira geral, né? E acho que é o principal ponto nesse momento, a chegada, a falta, a corte de chuvas, né? E aí lá na frente também o custo, né? O custo para você manter esse animal engordando agora, ele vai ficando cada vez mais alto, porque você perde o seu aspecto nutricional mais barato, que é a pastagem, e aí você vai ter que achar uma outra maneira. E milho, farelo de soja, sorgo, todos os substitutos estão muito caros para você manter esse animal engordando. Então, o custo também vai pesar nessa conta aí nos próximos meses. Iago Travagini, foi um prazer falar contigo mais uma vez. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Uma ótima terça-feira. Boa semana, né? Que ainda, mês de maio, ainda praticamente no finalzinho, ainda tem muita coisa para acontecer. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês das Notícias Agrícolas. Um abraço.
Outro, obrigado. Matheus, vamos aproveitar, vamos encher a tela com o que acontece no mercado futuro hoje, lá na B3, as indicações do mercado, para que a gente possa finalizar esse boletim de pecuária dessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aguardar para que a gente possa ter a evolução das negociações por lá. Lembrando, mais uma vez, que esse é o mercado futuro, a abertura das negociações, portanto, aí o maio já ficou no retrovisor. Às 11h56 agora, os últimos negócios aí a R$ 312,45 por arroba. Já era esperado uma rolagem de posições para o vencimento futuro junho a R$ 324, que sobe 0,06%, portanto, praticamente estabilidade. O julho a 331,58, aliás, 331,50 às 11h28, 0,15% de queda. E aí está o outubro a R$ 344,15, uma alta de 0,12%. Lembrando que o indicador CPE, Exalc, fechou ontem a 307,50, uma queda de 1,57%. Esse estica, puxa, sobe, desce, mais uma oscilação que faz parte do mercado nesse finalzinho de safra. Nós vamos ficando por aqui com esta participação especial nesse boletim de pecuária, desejando a todos uma ótima terça-feira. Amanhã a gente está de volta e continue aí com a programação do Notícias Agrícolas, todas as informações pontuais.